Redução da idade penal. É um caminho viável? Este é o tema do programa O Papo É de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleidianos e ao programa O Papo É. Nós vamos comentar sobre redução da idade penal. Será que é uma solução mesmo, como muita gente diz aí pelas redes sociais afora? Bem, a primeira coisa que nós temos que entender é que a ideia central, que é a redução da maioridade penal, é de que adolescentes a partir de 16 anos possam ter capacidade de discernimento suficiente para entender as consequências dos seus atos, tanto que devem ser responsabilizados criminalmente como adultos. Nós sabemos que, na nossa lei, uma pessoa é adulta a partir dos 18 anos, totalmente emancipada a partir dos seus 18 anos. Bom, só que a sociedade, da forma como nós estamos organizados, os desafios, os dissabores, enfim, você que tem consciência de mundo sabe que a nossa sociedade não é uma sociedade ideal e boa para se viver. Pelo menos não do jeito que ela se encontra. Precisa passar por reformulações, melhorias e muitas. Tem muita coisa boa, mas ainda as coisas ruins são maiores, Aí o que acontece? Quais são os argumentos das pessoas que defendem essa redução da idade penal? Primeiro, combate à impunidade. Reduzindo a idade penal seria uma forma de combater a impunidade de adolescentes que cometem crimes graves como homicídios e roubos. De proteger a própria sociedade. A ideia de que reduzir a idade estará mais protegida a sociedade, pois os adolescentes que cometem crimes seriam punidos de forma mais rigorosa. Deterrente, a punição mais severa. Segundo os defensores, deve haver uma punição muito mais severa. Aliciamento, com a redução da idade penal, isso acaba dificultando o aliciamento de adolescentes para o crime organizado, já que os jovens não seriam mais tão atrativos para organizações criminosas. Para se terem uma ideia, gente, a cada 8 de cada 10 brasileiros dizem que 84 são a favor da redução da maioridade penal para 16 anos, enquanto que 12 são contra. É claro que quando nós falamos dessa linha de defesa da redução da idade penal, parece ser coerente. À primeira vista, parece ser coerente, parece ser uma ação eficaz, principalmente quando no que diz respeito para poder inibir a organização criminosa de aliciar menores, porque dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, da década de 90 até os 18 anos, você é protegido pela lei. Então, o que acontece? Se você é protegido pela lei, essa mesma proteção que a lei dá acaba servindo de meio que de escudo para que o crime organizado utilize dessas pessoas menores e assim elas acabam não sendo encarceradas, acabam sendo presas, ou se for presas, serão, se tiver que se lidar com a justiça, serão penas alternativas por causa da idade que está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos que entender também que o Estatuto da Criança e do Adolescente, da década de 90, ele é um marco divisor de águas, porque não existia uma lei muito clara com relação a jovem e adolescente. Estava muito subentendido a reveria da moral, da ética, da religiosidade, vamos assim dizer. E isso levou a uma série de ações de espancamento, de encarceramento familiar, de pressão psicológica, de exploração do menor por parte do próprio familiar. Então, o que acontece? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem botar um fim nessas coisas. Entretanto,
colocar o adolescente e o jovem dentro de uma perspectiva de ascensão social. O que é uma ascensão social? Se você está na fase juvenil, qual que é a obrigação sua? Está numa escola, estudando, se preparando psicologicamente, intelectualmente, fisicamente, para um adulto promissor. Só que a nossa realidade não é bem isso. Por quê? Porque o mercado que regula e que dita o que vai para frente e o que não vai, ele começa a colocar uma série de situações que acaba atrapalhando essa ascensão desse jovem. Por exemplo, quem aqui não tem algum parente, ou você mesmo passou por isso, né, no início do seu trabalho como profissional, foi exigido de você experiência. Como que você tem experiência se você está começando no mercado de trabalho agora? Que loucura que é essa? Que alucinação é essa que o mercado tem de querer cobrar profissionalismo de uma pessoa que nunca trabalhou na vida, está começando como ser profissional? Exigir experiência, né? Então vocês começam a entender que são mecanismos que acabam rotulando e preparando caminho, argamassa, estruturalizações, entre outras, para o crime organizado. Porque o crime não precisa de profissional, precisa. Para ser um narcotraficante, precisa ser PhD em alguma coisa, precisa ter experiência em alguma coisa, precisa ser bilíngue. Nós temos que compreender, e quando eu falo isso, até estou sendo meio sarcástico, irônico, mas ao mesmo tempo é uma ação séria. O narcotráfico, o crime organizado, não exige excelência, exige apenas coragem. Coragem para estar no crime organizado e ganhar com isso. É claro que o crime organizado te dá dinheiro, mas ele não te dá proteção. Né? Primeiro, contra o próprio crime organizado, porque nós temos um problema muito sério, que são as disputas territoriais. E depois, o próprio confronto entre quem está à margem da lei e aquele que defende a lei. Isto quando aqueles que defenderiam a lei, deveriam defender a lei, não formam a sua própria organização criminosa para poder se aproveitar disso também. É o que nós vemos aí, com um monte de policiais militares se organizando criminalmente para abusar do poder e, ao mesmo tempo, cometer crimes. Então, nós vamos observando que é muito mais complexo do que simplesmente eu falar, não, tem que ser assim. Mas vamos ver aqueles, continuando a nossa conversa, aqueles que são contra a redução da minoridade penal. Primeiro, ineficácia. Diversos estudos apontam que a redução da idade penal não é capaz da redução da criminalidade e que, em alguns casos, pode até aumentar a violência. A própria violação dos direitos humanos, né? A redução da idade penal, ela vem de contra com os direitos humanos, não tem nem como discutir isso. Falta de investimento em educação e assistência social. Em vez de punir adolescentes, seria mais eficaz investir em educação, assistência social, programas de prevenção à violência para oferecer oportunidades e evitar que eles entrem no mundo do crime. A reincidência, né? Experiências de outros países mostram que a internação de adolescentes em presídios pode aumentar as chances de reincidência, ou seja, de que eles voltem a cometer crimes após serem libertados. E ainda a questão dessa redução pode criar problemas ainda mais, aprofundar problemas já existentes. Primeiro, a superlotação dos presídios. A redução da idade vai levar à lotação dos presídios que já estão lotados. O excesso de violência dentro das unidades prisionais. Imagina todo mundo engaiolado, comprimido, imprimido. Você acha que ele vai viver paz e amor? Paz e amor e uma gotinha de chocolate? Claro que não, aquilo ali vai virar um inferno. Né? Porque você sofre violência física e psicológica lá dentro. Estigmatização. A passagem para a prisão pode gerar estigmas para adolescentes, dificultando sua reinserção social após saída de um presídio prisional, né, de um sistema prisional. Por quê? Vamos lá.
Eu costumo dizer para as pessoas, acho que eu já falei isso em outros programas, que quando falam de questões sociais, que isso é uma questão social e que mexe com todo mundo, porque todo mundo tem família, é que uma pessoa que é levada para o mundo do crime, o mundo da criminalidade, por conta de uma necessidade de sobrevivência, ele é inexperiente como marginal. Então ele tem condições ainda de repensar o teu ato e se reestruturar como pessoa e ser uma pessoa legal, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa produtiva. Agora, quando esta pessoa, que como eu vou dizer, né, na falta de uma palavra melhor, ele é um contraventor da lei inexperiente, encarcerado, ele vai sair um criminoso profissional. Porque lá dentro ele vai ter contato com todos os tipos de profissionais do crime. Ele vai aprender, ele vai ouvir, ele vai se entender como criminoso profissional e vai sair de lá muito mais proficiente para o crime do que quando ele entrou. E ainda mais nas estruturas sociais que nós estamos vivendo. Por exemplo, há uma dura crítica sobre o sistema jurídico no Brasil atualmente pela forma como que está sendo gerido. Mas, gente, é necessário que o poder jurídico ele seja o poder jurídico de fato, independente ele esteja mandando uma pessoa, uma senhora, uma idosa que foi lá e quebrou o palácio do governo para a cadeia, ou um narcotraficante para a cadeia, os dois são criminosos. A lei ela tem que ser forte, ela tem que ser mão pesada, para não somente servir de exemplo, mas servir de alerta para quem está pensando para cometer algum tipo de criminalidade para não fazer. Então a ideia é outra. A ideia do jurídico, como nós pensamos, não é criminalizar, não é condenar, mas é dar o alerta da ameaça. Olha, se você for por esse caminho, o resultado vai ser esse. E a lei não tem meio termo. Você não vai encontrar um meio termo para a lei referente a isso. Que o máximo vai acontecer que você seja um réu primário e você puxe menos tempo de prisão ou uma prisão alternativa. Mas, de modo geral, você vai sofrer prisão. Você vai sofrer encarceramento, você vai responder pelos crimes cometidos. E esse responder pelos crimes cometidos dentro do sistema jurídico, ele tem que ser muito forte no nosso país. Nós precisamos, sim, endurecer mais esse judiciário e acabar com nepotismo, acabar com favorecimento político, né? Eu sou político, tenho imunidade. Peraí, ter imunidade é uma coisa. Agora, aproveitar da sua imunidade como político, como parlamentar, como governo, para fazer arruaça, agir como um verdadeiro criminoso, isso não. E várias outras situações além do governo. Nós temos empresários, famílias de empresários que são milionários e por causa do dinheiro, eles compram com bons advogados que conseguem burlar a lei a favor do criminoso, só porque ele é rico. Então nós temos que compreender que esse endurecimento penal, essa lei, que ela tem que ser mais coercitiva, ela tem que começar já. Ela tem que começar das esferas maiores para as menores. Porque se, como diz o ditado, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Só que, infelizmente, o Francisco nem sempre apanha. Por quê? Porque o Francisco tem nome, tem sobrenome, tem carteira, tem dinheiro, tem poder. O Chico é o Zé da esquina. É um pobre coitado. É chamado de Chico. Então, o pau que bate em Chico nem sempre vai bater no Francisco. A não ser que o Francisco realmente cometa graves crimes, e aí não tem como escapar, nem com todo o dinheiro que ele tiver. Entretanto, a frase original, né, pau que bate em Chico, bate em Francisco, ela tem que ser uma tônica. Por quê? Porque não importa se é o Chico, se é o Francisco. Se você cometer um crime, você deve ser responsabilizado. E aí aí não é questão da minoridade penal que vai resolver isso. Não é uma pessoa com 16 anos responder criminalmente que vai resolver isso. É justamente o quê? Mostrar para a sociedade o que pode acontecer com a pessoa que tenta, de alguma forma, andar na criminalidade. Por isso que a perpetração da violência ela é uma tônica. Por quê? Porque na atual conjuntura da lei,
de como ela funciona, da forma como ela se propaga e das burlações dessa lei, dá a falsa sensação de que ser criminoso é lucrativo. Do que ser uma pessoa, não vou dizer de bem, porque de bem é uma palavra um tanto assim, já tomou uma conotação muito ruim, mas uma pessoa que vive uma vida ética, justa, direita, aos olhos dele, ser esse tipo de pessoa é prejuízo. É prejuízo. Você imagina só, a pessoa estuda a vida inteira, se forma, presta um concurso, passa no concurso, tem a vida dele, ele consegue construir a vida dele com muita dificuldade. E aí ele vê à toa, vamos assim dizer, andando de carrão, de motão, comprou casa, comprou isso, comprou aquilo. O que ele levou quase que a vida inteira para construir, o outro em muito pouco tempo conseguiu através do crime organizado. É claro que há indignação. É claro que vai haver frustração. Por quê? Porque ele vai lembrar de todo o esforço dele, de todos os sapos que ele teve engolindo enquanto empregado, para conseguir o que ele tem. Enquanto que o outro, na criminalidade, na bandidagem, vamos assim dizer, conseguiu assim, ó, um estalar de dedos. Só que isso acontece porque a lei e os instrumentalizações da lei, isso é falta de pessoas, como eu falei, polícia civil, polícia militar, polícia federal, às vezes, desde ser eles os braços da lei, eles são os braços do crime organizado. Então nós temos que compreender essas dictomias, né, que não é bem por aí. Segundo ponto, né, que eu falo, a estigmatização. Uma pessoa que passa pela cadeia, depois sai, quais são as chances dessa pessoa conseguir um trabalho honesto? Na verdade, seja dito, você tem sua casa, tem um jardim para cuidar. Você seria capaz de botar dentro da sua casa um jardineiro que foi preso por roubo? A resposta é não. A resposta é não. Nós nunca vamos confiar numa pessoa que tem um histórico penitenciário nas costas. Nós vamos achar que ele sempre foi bandido e sempre vai ser bandido. Então a estigmatização. Nós mesmos não ajudamos essa pessoa a se dignificar. Ele já cumpriu a pena dele, ele pagou a pena dele pelo crime que ele cometeu perante a justiça e a sociedade. Agora essa sociedade continua o condenando, mesmo depois de ter pago pelo crime que ele cometeu. Em vez dessa sociedade dar um voto de confiança e procurar ajudar essa pessoa a não reincidir no crime. Lembre-se que eu falei anteriormente. Você, dependendo do criminoso, ele entra criminoso inexperiente, amador, e sai de lá um super, ultra, mega profissional do crime. Porque lá ele vai ter tempo de conviver com todo mundo que não presta, vamos assim dizer, e se aperfeiçoar na arte da criminalidade. E é claro que, por conta disso, a violência sempre vai gerar violência. Não tem como. É um efeito dominó, é um efeito cascata. Não tem como. E aí, o que as pessoas pensam que são contra a redução dessa minoridade penal, né? O que seria mais eficiente? Primeiro, educação e assistência social. É claro, o Brasil tem uma dívida histórica com a sua população. Essa dívida começou a ser paga, ainda está longe de ser paga. Todo mundo tem que ter direito a uma educação de qualidade, se profissionalizar da melhor forma possível, e esse mesmo Estado, chamado Federação e Estados e municípios, dá às pessoas a possibilidade de começar o seu próprio negócio, de ter um bom trabalho, de gerar emprego e renda, para que essas pessoas sejam cada vez mais motivadas a ser pessoas no caminho bom, a trilhar o caminho correto. E desassociar-se de vez de tudo e esquecer que existe o crime organizado, que existe o mundo da criminologia. Fortalecer o sistema socioeducativo. Aqueles que são menores, que passam pelo sistema socioeducativo, eu tive o prazer e oportunidade de escrever, na época, né, para a cidade onde eu moro, um projeto de medidas socioeducativas. Eu peguei todo o serviço público e privado que poderia ser ofertado para jovens que seriam encaminhados para as medidas socioeducativas, e eu apontei o que cada lado poderia fazer, seja público ou privado, não apenas da pessoa cumprir o seu período de medida socioeducativa, mas dar a oportunidade dele se interessar por aquele universo e
quem sabe no futuro não muito distante, ser um colaborador. Não apenas você chegar lá, por exemplo, eu mando uma pessoa com medida socioeducativa, um jovem, para trabalhar na escola, meio período, 4 horas. Ele vai lá, ele vai varrer o pátio, vai lavar pátio, vai catar lixo, vai lavar o prato da cozinha. O que ele aprendeu com isso? O que mudou na vida dele? Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Agora, se dentro dessa mesma escola tem curso profissionalizante, podemos abrir uma sessão para ele fazer o curso profissionalizante nas 4 horas que ele está aqui dentro, ver se ele se interessa por aquilo e se torna uma pessoa proficiente na sociedade. Não tem curso profissionalizante, mas eu tenho uma sala de informática, tenho um professor de informática que tem cursos gratuitos de informática. Vamos botar esse cidadão para estudar? O que você gosta de fazer? Vamos ver na internet o que tem de cursos que você gosta de fazer, você pode fazer? Botar ele para fazer. Botar ele para trabalhar, botar a mente dele para trabalhar. Porque se ele não tem perspectiva de vida, porque a sociedade não dá uma perspectiva de vida para ele, o crime dá. O crime dá todas as iniciativas, todas as ideias, todas as portas para o crime organizado se abrem. Se abrem. Mas por que a sociedade não pode fazer o mesmo? Por que essa sociedade, que é construída por mim, por você, não pode fazer o mesmo? É mais fácil botar na cadeia uma pessoa que está começando a trilhar o crime. Dá tempo de sair dele, dá tempo de apagar passar a borracha nessa história e reconstruir a sua vida de uma maneira digna. Combater as causas que geram a violência. É preciso identificar e combater as causas da violência, como desigualdade social, falta de oportunidades, fragilidades dos laços familiares, entre outros, para evitar que jovens olhem para o crime organizado como uma profissão. Portanto, a redução da maioridade penal é ainda uma medida complexa, porque não é uma solução, mas também não é o fim do caminho. É controverso porque tem uma parte boa da ideia e também tem a parte ruim da ideia. Portanto, não representa uma solução simples, né? E aí cabe a questão de cada um de nós observarmos direito. Por exemplo, vocês sabiam que os Estados Unidos é o maior país do mundo em encarceramento? Atualmente, nos Estados Unidos passou de 1 milhão de pessoas encarceradas. Lá não tem minoridade penal. Lá, se uma pessoa de 8 anos matar, ela vai presa. Pode pegar prisão perpétua ou morte. Agora, prisão perpétua, né, porque as penas de morte nos Estados Unidos estão sendo abolidas. Prisão perpétua, porque lá não tem minoridade penal. Mais de 1 milhão de pessoas encarceradas. Depois vem a China, com o segundo maior número de pessoas, e por fim, em terceiro lugar, a Rússia. Então nós temos que compreender que se um país como os Estados Unidos, que se vangloria, que quer mostrar para o mundo civilizado que os Estados Unidos é o sonho de toda pessoa, sonho americano, né? Que vende, muito bem vendido, mas a realidade é outra, né? Quem assiste, quem acompanha no YouTube 5.000 pessoas que moram nos Estados Unidos, brasileiros que moram nos Estados Unidos e procuram mostrar como é os Estados Unidos preto no branco, vocês vão ver que de sonho americano não tem nada. Não tem nada. Então, o que acontece? Se esse país é o maior país de encarcerados do mundo e não conseguiu resolver esse problema mandando uma pessoa de 8 anos para a cadeia, como nós vimos há um tempo atrás, eu vi uma criança de 8 anos que ter matado os pais, foi para a cadeia, chegou à prisão perpétua, e não vai resolver a situação dele, porque vai ficar preso lá dentro a vida inteira, vai morrer lá, vai passar os próximos 70 anos dele dentro da cadeia, no mínimo. Se ele não morrer, não fizer nada, não for envenenado, aí vem os próximos 70 anos lá. E ele é um peso para o governo. Porque ele tem que comer, tem que beber, tem que dormir, tem que ter energia elétrica, água, banho. Enquanto que ele poderia muito bem ter sido reinsercido na sociedade de maneira mais produtiva. Mais produtiva. Então, o que pesa para nós hoje, enquanto Brasil, é justamente isso. Não deixe que a ideia, gente, de minoridade penal seja a solução final. Ela não é a solução final. E nem é o início. Penso eu, diante de tudo que nós falamos, que ainda vale, e vale muito,
e investir em políticas públicas, dar incentivos para a iniciativa privada acolher jovens e futuros jovens adultos para a esfera de trabalho. E desde então já ir encaminhando essas pessoas para a vida, uma boa vida, uma boa formação. E criminalizar, sim. Não importa se é deputado federal, estadual, se é governador, se é presidente, se é senador, se é um mega industriário, se é um empresário de multifuncional, se é um Elon Musk, não importa. Cometeu crime e tem que ser criminalizado, que seja criminalizado. Vai ter que puxar grade? Vai puxar grade. Não importa. Porque só o exemplo vai mostrar para as pessoas o que é bom e o que não é bom. Por exemplo, seu pai disse para você, não faça tal coisa. Você foi lá e fez e se lascou. O que aconteceu? Se você tivesse ouvido seu pai antes, você não teria se lascado. Mas se você se lascou, serviu de exemplo para você. Você pode ter certeza que quando você encontrar alguém que está trilhando pelo mesmo caminho que você, fala, parando por aí, porque vai dar bosta. E eu fiz exatamente o que você fez e aconteceu isso comigo. Não faço. Então nós precisamos entender que ainda vale discutir, ensinar, propor medidas que facilitem a vida das pessoas. E é isso que nós precisamos. Facilitar a vida das pessoas, facilitar a minha vida, facilitar a sua. E aí entra um outro tópico, que é a questão da credibilidade das instituições. As instituições têm que ter credibilidade, seja governo federal, seja governos estaduais, seja governos municipais, seja ONG, seja instituições de caridade, sejam associações, sejam instituições internacionais, como Médicos Sem Fronteiras e a GRAAC e assim vai. Passar credibilidade para as pessoas e apostar cada vez mais nelas. Aliás, esse vai ser um dos nossos próximos temas. As instituições, até que ponto elas podem ser creditadas, até que ponto nós podemos dar nosso voto de confiança. Assim como eu, né, que eu tenho uma associação SOS Felinos. Ninguém vai... Eu falo para você, poucas pessoas que conhecem a associação vieram até aqui para ver de perto o que acontece no dia a dia. Vocês veem por aquilo que nós mostramos na internet, pelos vídeos, mas até que ponto é confiável? E esse vai ser um dos temas que nós vamos discutir muito em breve. Mas, por enquanto, fica para nós sobre isso. Cobrar, novamente, cobrar do teu prefeito, do teu vereador, dos teus deputados estaduais, do seu governador, dos deputados federais, dos senadores, do presidente, medidas voltadas para a melhoria de vida das pessoas. Melhor educação, melhor forma de se instrumentalizar profissionalmente, intelectualmente, dar iniciativas para a iniciativa privada, acolher essas pessoas que não têm experiência nenhuma de trabalho, a começar a pegar gosto pelo mundo profissional, gostar de se profissionalizar e ser uma pessoa, no futuro não muito distante, uma pessoa proativa para a própria sociedade. Só assim o mundo do crime vai se distanciar da nossa realidade. Este tema se soma com outros temas sobre questão de segurança, questão de criminalidade. Para vocês entenderem, gente, que não é um tema simples. Quem tem acompanhado o programa Papo sabe muito bem que quando vai se juntar os temas, que eles vão se desdobrando um por cima do outro, que um tema puxa o outro, são temas diferentes, mas o tronco central é o mesmo, vocês começam a observar que é complexo, não dá para poder ter uma resolução única para uma determinada coisa, porque muitas das vezes aquela determinada coisa tem um monte de coisinhas que interferem naquela coisa em geral. Novamente, este tema se soma a outros para podermos dar cada vez mais luz e mais experiência para nós sabermos o que falar. E quando e como falar. E não falar besteira na internet, dando voz a gente absurda, gente maluca, que em nada contribui para a vida sua, para a vida dos seus entes, para a vida dos teus filhos, seus sobrinhos, teus netos. Ninguém escapa do mundo do crime. Pode ser que você tenha se dado bem, tido sucesso na vida, mas teu filho pode não ter, teu neto pode não ter. E o mundo do crime,
ele tem todas as portas abertas para o sucesso. Para o sucesso. Pessoas boas se tornam más porque nós permitimos que o mundo do crime seja mais atraente do que o mundo normal, que o mundo legal, que o mundo proativo, que o mundo certo, vamos assim dizer, né? Não é uma palavra muito acertada de se dizer, mas por falta de uma palavra mais aceptativa, né? Mais assertativa, somos nós. Em última instância, em primeira instância somos nós, em última instância somos nós. Estamos permitindo que nossas famílias, nossos amigos, nossos entes queridos sejam cada vez mais aliciados pelo mundo do crime. E o mundo do crime não vê idade, não vê sexo. O mundo do crime só vê uma coisa: o que podemos ganhar com ele. Bom fim de semana, bom resto de semana para vocês. Nos encontraremos em breve no programa Mitologar. Até lá a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it.